Olá, que Deus abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Olha só, uma certa vez o Senhor Jesus falou que quando chegasse os finais dos tempos, ia acontecer igual no tempo de Noé. Muitas pessoas iam estar se dando em casamento, fazendo festa, estariam muito preocupados com a sua vida terrena e esqueceriam da sua vida espiritual, que é uma das coisas mais importantes. E nós estamos chegando a isso. E ele falou também que aos finais dos tempos o amor de muitos iriam se esfriar. Então, assim, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo esse esfriamento de amor, tanto no cuidado de pessoas quanto na vida espiritual. Hoje tem muito mais pessoas fora da igreja, abandonando a caminhada da fé, vivendo uma vida totalmente errada, e isso está sendo cumprido, com isso está sendo cumprido aquilo que foi dito, né, que está escrito. Então, assim, a minha preocupação, né, com o povo da igreja, com o povo de Deus, o povo que ama o Senhor Jesus, é que essas pessoas não se esfriem, que não se entregue a esse oba-oba desse mundo e acabe largando a presença de Deus, né, a obra do Senhor, os seus compromissos, né, e perder o caminho da salvação. Eu tenho dito em muitas pregações que eu faço é que a única coisa que a gente não pode deixar de fazer é buscar Deus. Isso não pode. O próprio Senhor Jesus disse que fora dele não há vida. Então hoje a gente vê muitas pessoas fora da igreja, mas é muita coisa. Eu atendo muitas pessoas, evangelizo, e o que eu mais vejo são pessoas fora da presença de Deus, fora da igreja, porque hoje é dito que não precisa mais ir na igreja. Eu não preciso ter Deus dentro da igreja. O argumento de Satanás é esse. O argumento do diabo é esse. Não, eu não preciso estar na igreja, não preciso ser dizimista, não preciso ser ofertante, não preciso isso, não preciso aquilo. O mesmo argumento que ele deu a Eva, né, e a Adão no jardim do Éden, dizendo não tem nada a ver, Deus sabe. Hoje esse argumento está sendo dado. E muitas pessoas estão aceitando. Muitas pessoas estão aceitando. E com isso estão abandonando o caminho da fé. A única função do diabo, que o próprio Senhor Jesus falou, é matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele não tem propósito nenhum para abençoar a vida de uma pessoa. Nenhum. Ele só tem um propósito: destruir, acabar com a pessoa, fazer ela sofrer, botando enfermidade, né, botando miséria, botando contenda, botando droga, botando vício na vida de uma pessoa, fazer com que a pessoa sofra, venha gemer todos os dias da vida dela. Então o diabo está aí, falando as coisas, e muitas pessoas estão aceitando esses argumentos do diabo. E pessoas, né, que infelizmente um dia sentou na mesa do Senhor. E hoje eles degridem, eles perseguem, eles humilham, eles defamam, né, xingam. E quando não, faz esse argumento falso de um bom samaritano, como fez o próprio diabo lá com Eva. Não, Deus sabe, se você fizer isso não tem nada a ver, Deus entende. E aquela balela, né? Aquela conversa, né? de um 7-1, de um sem vergonha, né? E com isso tirou Eva do paraíso. Então hoje essa mesma balela do diabo estão dentro das igrejas, estão aí nas redes sociais, estão aí levando as pessoas a abandonar o caminho da fé. Abandonar o caminho da fé. Para quê? Para destruir a vida da pessoa. Para acabar com a vida dela. Então você, meu amigo, minha amiga que está aí, passando por luta, tendo problemas, né, se afastou da igreja, se afastou do evangelho. Olha, volte, faça como o filho pródigo.
sabe? Volte para o Senhor, se arrependa, entregue seu caminho ao Senhor. Eu tenho certeza que o Deus que nós pregamos da Bíblia, que é um Deus da misericórdia, o próprio Davi disse que ele é rico em misericórdia, né? Ele vai perdoar, ele vai entender. Então, não fica aí sofrendo, não fica aí com a vida desgraçada, maldita, né? Podendo você mudar isso, voltando para a casa do Senhor, voltando para os braços do Senhor. Eu sempre digo isso, o Deus ele está permitindo, né, as pessoas reconhecerem que erraram e que, né, queiram acertar. Ele está permitindo isso. O filho pródigo foi um desse, né? O filho pródigo poderia ter morrido, mas ele permitiu ele voltar e se arrepender. Isso aconteceu. Então, não espere muito tempo. Volte para o Senhor, mude essa situação. As coisas têm acontecido, né? Os homens estão aí brigando por causa de dinheiro, por causa de poder, né? Por causa de ganância. O Senhor Jesus, quando foi levado para o deserto, né, para ser tentado, ele ficou 40 dias, 40 noites no jejum. Então ele estava ali necessitado de comida, de bebida, né, de dormir, estava muito cansado. E o diabo foi até ele tentar exatamente nas necessidades dele. O diabo chega lá e fala: você não tem fome? Então, diga a essa pedra que se torna em pão. Você é filho de Deus, você pode fazer isso. Aí o Senhor Jesus deixou claro para Satanás, né? Ele usou a palavra e disse: não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Satanás não satisfeito, porque a função dele é essa, é tirar as pessoas do caminho de Deus, do propósito, do caminho do altar, né? Porque o Senhor Jesus estava caminhando para o altar, ele estava indo para o sacrifício. Então o diabo não queria, porque ele sabia que se o Senhor Jesus chegasse até o altar de Deus, a vida dele seria transformada, o propósito iria acontecer. Quando a pessoa está focada para caminhar para o altar de Deus, Satanás se levanta fazendo um monte de coisa. Ele, não satisfeito, foi até o Senhor Jesus de novo e disse: olha, se você se prostrar aos meus pés, né, eu te dou toda a riqueza, todo o poder. Eu tenho o poder do mundo na minha mão, eu tenho o poder da riqueza, o poder de tudo na minha mão. Eu te dou tudo isso se você me adorar. Então a gente vê hoje as pessoas brigando, né, com as outras pessoas, matando, destruindo por causa de poder. Isso é o demônio, isso é um diabo desgraçado, maldito, que faz as pessoas que o servem fazer a vontade dele. Então eu digo para você, meu amigo, minha amiga, não espere mais, comece a caminhar. O diabo está aí matando, roubando e destruindo, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, o propósito de Deus é abençoar a sua vida. Já o diabo não, o propósito do diabo é destruir. É destruir. E sempre quando uma pessoa ela se põe à disposição, vamos dizer assim, para estar no altar de Deus, quando ela põe no coração dela o desejo de estar no altar de Deus e começa a caminhar, o diabo sempre vai arrumar alguma coisa para tirar a pessoa desse caminho. Você vê que o Senhor Jesus, ele tinha um propósito, né? O propósito do Senhor Jesus era que ele fosse o Cordeiro perfeito, sacrificasse a vida dele para que nós viéssemos ser salvos. E o diabo sabia muito bem disso. E fez de tudo, e arrumou de todos os jeitos para tentar tirar ele. Só que o Senhor Jesus, né, estava ali firme na fé, então ele negou o Senhor, negou aquela ação do diabo sobre ele. Ele não aceitou, porque ele tinha a palavra, ele estava ligado. Quando a pessoa está ligada em Deus, quando ela é nascida do Espírito Santo, ela não aceita as conversas do diabo, ela não aceita. Não tem nada a ver, né, esses argumentos falsos, ou senão aquelas pessoas que chegam perto da gente, isso acontece muito. Não, eu sou cristão, eu já tenho tantos anos. Olha, mas eu digo para você, tá? Esse negócio de dar dízimo, da oferta, não, isso aí não é bíblico, isso é o diabo. É o diabo. Porque o diabo não quer que você faça a vontade de Deus, que você obedeça. O próprio Senhor Deus disse assim, trazer o dízimo, as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Aí a pessoa diz que não precisa. Então ele está indo contra Deus e fazendo a vontade do diabo. Igual o outro disse para mim que
O dízimo dele, ele pega o dízimo dele e dá de alimento para as pessoas. O dízimo é para entregar no altar de Deus. Se a pessoa quer ajudar a pessoa, ela pode ajudar, mas do dinheiro dela, tá certo? E não como obrigação e como se isso fosse trazer bênção. Eu ajudando uma pessoa, eu não sou abençoado por causa disso. Eu glorifico o nome de Deus. A única forma de uma pessoa ser abençoada, né, é ela fazendo a vontade de Deus, entregando e obedecendo a palavra de Deus no altar de Deus, na casa do Senhor. É assim que funciona. Até isso é bíblico. O diabo não quer que você saiba disso. Porque eu ajudar uma pessoa, isso não requer bênção. Isso glorifica o nome de Deus. Isso é uma obrigação minha, como cristão, ajudar as pessoas. Isso é uma obrigação. Eu não posso tirar disso mérito para a minha vida. E as pessoas tiram. Agora, o que traz bênção é o que o Senhor Jesus disse: trazer o dízimo, as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e fazer prova de mim, se eu não abençoar a sua vida, tanto que você não vai ter onde guardar. Então, as promessas de bênção é quando você vai para o altar, é quando a pessoa vai para o altar. Agora, quando a pessoa ajuda outra, isso é mais do que obrigação. Aí a pessoa diz: eu ajudei o fulano, como se isso fosse mérito. Isso não é mérito. Ajudar uma pessoa, eu glorifico o nome de Deus, mostrando para as outras pessoas o poder de Deus, o Espírito Santo que eu tenho na minha vida. Então as pessoas confundem. Confundem, mas isso é o diabo, porque o diabo quer que as igrejas se enfraqueçam. O diabo quer que as igrejas não sejam fortes. Por quê? Porque uma igreja forte, uma igreja grande, aonde eu tenho muitos membros, muitos obreiros, pastores, né, a gente pode alcançar mais vidas e ajudar muito mais pessoas. Porque o alimento pode sim matar a fome da pessoa naquele momento, mas não muda a vida dela. O que muda a vida dela é a mudança de espírito. E aí, essa mudança, ela vai aprender a ter na igreja. Todos nós, até mesmo você que está ouvindo, você foi para a igreja. A primeira vez que você precisou de ajuda, você entrou na casa de Deus. E ali você aprendeu. E hoje, não pode mais, hoje não precisa mais. E quando nós fomos para a casa de Deus, principalmente eu, cheguei lá e encontrei a porta aberta, foi porque umas pessoas lá atrás foram dizimistas e ofertantes daquela casa. E por isso eu encontrei um lugar de refúgio, um lugar onde eu pude ter ajuda para mudar a minha vida. Não alimento, alimento não muda a vida de ninguém. Alimento não muda. Essa coisa, dê um dinheiro para a pessoa, não muda. Não muda. O que muda é a mudança de espírito. Sai o espírito velho e entra o espírito novo. Assim que a Bíblia nos diz. Por isso que a pessoa tem que aceitar o Senhor Jesus. Por isso que ela tem que entregar a vida dela ao Senhor Jesus. Então, o diabo está aí tentando mudar toda a palavra de Deus. E se dizendo que são pastores, dizendo que são obreiros, dizendo que são homens de Deus, mulheres de Deus. E não são. São enviados de Satanás, que estão aí pregando nas redes sociais. E infelizmente, muitos que se diz cristão estão sendo enganados. Mas o Senhor Jesus falou sobre isso também, que muitos possivelmente seriam enganados, estão sendo. Por quê? Porque não conhecem, porque não são pessoas que querem servir a Deus. Vão para a igreja para buscar as necessidades humanas e não o espiritual. A necessidade humana eu até entendo, porque eu também eu fui para buscar a paz, para buscar, a libertação dos vícios, eu fui para lá para isso. Mas quando eu cheguei lá e tive um encontro com esse Deus maravilhoso, que me ajudou, que mudou a minha vida, mudou a minha história, aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a buscar a presença do meu Deus. Eu falei: Deus, olha só, eu quero essa presença do Espírito Santo. O Senhor disse que aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. Eu quero ser nascido. Então tira de mim tudo que não te agrada, tudo que possa me impedir de ter um encontro com o Senhor. E aí começou a luta. Eu, o espírito maligno, começamos a ter uma luta. Ele dizia: não tem nada a ver. Eu dizia: está amarrado em nome de Jesus, eu não vou fazer. E aí eu comecei a abandonar tudo. Eu disse: eu não faço mais. Eu morro, mas não vou botar mais droga, botar mais bebida. Eu não vou mais fazer as coisas erradas que eu fazia antes. Eu quero ver se esse Deus é Deus. E aí eu criei força e começou a mudar a minha vida. A Bíblia diz que o querer do homem, o realizar de Deus, certo? Então eu quis mudar a minha vida.
Eu quis sair daquela situação. E aí o diabo teve que sair. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, meu amigo, minha amiga, tá, e a palavra é essa. Não tem meio termo. O diabo, ele só quer destruir. Então você que está desanimado, bispo, eu estou tão desanimado, eu ultimamente estou tão cansado. Olha, sai fora disso. Diga ao fraco que eu sou forte. Começa a buscar Deus, começa a orar, começa a jejuar, começa a caminhar para a igreja, mesmo que você não consiga, não está querendo ir, mas faça o seu sacrifício. Eu fiz muito isso, às vezes não queria ir, mas eu fui assim mesmo e me converti. Hoje estou aqui para pregar essa palavra. Então não abandone o caminho da fé. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Então o diabo, ele sabe que a pessoa, quando ela pratica a fé, quando ela exercita a fé, quando ela se entrega a Deus, né, a vida daquela pessoa vai ser transformada. Então o que ele faz? Ele faz de tudo para parar essa pessoa. Ele faz de tudo para que ela não chegue no altar ou para que ela saia do altar. Como eu falei, hoje a gente conhece muito mais pessoas que estão fora do altar do que pessoas que estão no altar. Porque o diabo sabe que a pessoa, quando caminha para o altar, tem milagre imediato. Abraão foi um. Elias foi um. Eliseu foi um. Isaac, Jacó. Todas as pessoas que caminharam para o altar tiveram resultado. E por isso o diabo faz de tudo. Aí ele levanta as pessoas para tentar parar a gente, né? Levanta pastores que são usados por Satanás. A gente sabe que o cara prega contra Deus para dizer para as pessoas que não, também sou pastor, também aconteço isso, também sei disso, sei daquilo, sei assim. Aí começa a usar a palavra de Deus, né, de uma forma que não é verdade. Foi isso que o diabo fez com Eva, né? Usou a palavra de Deus de uma forma que parecia ser verdade, mas não era. Mas por Eva aceitar, passou a ser verdade na vida dela e ela saiu do paraíso. Quando a pessoa escuta uma mentira e aceita essa mentira, ela passa a ser verdade. E quando ela passa a ser verdade, destrói a vida dela. Então o diabo está aí fazendo isso. Está aí fazendo essas coisas na rede social, falando um monte de besteira, nas igrejas, infelizmente, né? E também o diabo usa muitas pessoas para tentar se levantar. São pais que se levantam contra os seus filhos dentro de casa, filho que se levanta contra pai, mãe. É uma bagunça, porque a pessoa começa a caminhar e eles começam então a agredir aquela pessoa. Levantar falso testemunho, o diabo faz de tudo, ele é sujo, ele faz as coisas mais nojentas, mais baixa, mais cruel, para fazer com que a pessoa seja derrotada, seja falida, que venha sofrer. Ele faz de tudo, de tudo. Ele usa os meios mais baixos, mais ordinários, para levar a pessoa a se afastar de Deus. Levanta pai, levanta mãe, levanta irmão, levanta amigo, levanta um monte de gente para tirar a pessoa do caminho da fé. Então, você que está ouvindo essa mensagem, começa a pensar nisso. A decisão é sua, tá? A vida é sua. Você decide o que você quer, o que você não quer fazer. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu explico isso na Igreja Nação de Deus. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu oriento através da palavra. E sempre uso a palavra. Eu pego a Bíblia e não uso de argumentos falsos para prender ninguém. Eu não sou Deus, tá certo? Eu não estou aqui para mudar a vida de ninguém, eu estou aqui para orientar. Eu sou apenas um profeta que Deus levantou para levar a palavra aos cativos, aos que estão sofrendo, aqueles que estão presos, né, nos vícios, nas drogas, problemas na família, né, problemas de enfermidade. Levar essas pessoas a entenderem que pela fé elas podem alcançar o milagre. Entende? Então eu explico tudo isso às pessoas. Agora cada um decide. A decisão é de cada um. Ninguém pode mudar a vida de ninguém, ninguém pode destruir a vida de ninguém. Quem muda a vida somos nós e quem destrói a vida somos nós. A pessoa não aceita o Senhor Jesus, quer viver uma vida errada, claro que ela vai colher o que é ruim. Mais cedo ou mais tarde vai ter problema. No início, o diabo deixa até a pessoa achar que está tudo bem, ela vai para os bailes, ela prostitui, ela mente, ela rouba, ela engana as pessoas. Parece que está tudo bem, mas na verdade, daqui a pouco ele dá rasteira, daqui a pouco ele puxa o tapete, daqui a pouco ele dá o golpe dele.
Porque a Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se a pessoa planta semente má, né, que seja pimenta, quando ela tiver fome, ela vai colher pimenta, filha. Não tem outro argumento, não tem outro jeito. Então, você que conhece a palavra e está vivendo uma vida aí de tribulação, isso não é de Deus. Deus diz que nós passaremos por provações, tá? Mas que nós seremos mais vencedores em todas elas. Então, esse argumento que as pessoas dão dizendo, não, eu estou no deserto porque Deus me botou, eu tô nisso porque Deus me botou, estou assim, meu casamento está assim porque Deus está provando, isso é tudo mentira. Deus, ele veio para tirar os problemas. Eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância. Então ele deixou claro que a vinda dele foi para mudar a vida. E a vinda do diabo foi para matar, roubar e destruir. Então, se a sua vida está toda destruída, está toda arrebentada, é porque tem um espírito maligno agindo na sua vida. E você tem que buscar Deus para mudar essa situação. Amém? Diga graças a Deus. Então tá aí mais uma palavra. Espero que ela tenha sido entendida por você. E com isso você venha tomar uma decisão e mudar a sua vida. Muda a sua vida. Não fique esperando, não. O diabo quer que você fique esperando. Aí ele usa alguns argumentos dizendo, não, Deus sabe, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, e papapá, papapá. Não é nada disso. Claro que tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se eu não faço a minha parte, o tempo de Deus não vai acontecer. Se você não fizer a sua parte, o tempo de Deus não vai acontecer. Então faça a sua parte. Qual é a nossa parte? Buscar a Deus. De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que Ele venha agir na nossa vida e venha abençoar as nossas vidas. Deus tem promessa. Deus tem promessa. A promessa de Deus é que você tenha família, é que você tenha uma vida financeira abençoada, é que você venha ter saúde, é que você venha ter paz, é que você venha ser salvo. Se isso não está acontecendo, então você já tem que começar a ficar alerta. Porque o espírito maligno, o demônio, pode estar agindo na sua vida. Pode estar agindo. Então você precisa ficar alerta. Por quê? Porque quando a pessoa ela começa a ter problema e esse problema traz desejo de morte, desejo de abandonar tudo, né? Desejo de agredir, de matar, desejo de ódio, é porque aí tem um espírito maligno. Então a pessoa tem que buscar Deus. E aonde você vai buscar Deus? Em casa? Em casa não dá nem você orar, às vezes você nem ora, você nem lê Bíblia. Mas quando você vai para a igreja, você tem um momento especial com Deus. Por isso que o diabo não quer que as igrejas fiquem abertas. Porque quando a pessoa precisa, dentro de casa vai buscar Deus, está lá brigando com a mulher, está lá brigando com os filhos, está lá cheio de problema, com dívida, problema de enfermidade, vai, oh Deus, sei o que lá, e vem, oi, e aí fulano, oi, busca Deus? Não. Agora quando você está na igreja, não, você está focado. Eu até ontem falei na pregação, eu disse que quando a gente entra na igreja, né, e começa a buscar Deus, parece que a gente não tem mais problema nenhum. Parece que os problemas acabaram. É interessante. Quando você caminha para a igreja e chega lá, começa, é um louvor, é uma palavra, né, uma oração, parece que não tem mais problema nenhum. Parece que tudo acabou. Parece que a gente está no paraíso, rapaz. É interessante. Por isso que o diabo quer acabar com as igrejas. Por isso que ele não quer que as igrejas continuem. Por quê? Porque ele sabe que ali a pessoa vai ter um encontro com Deus, vai ter uma palavra, vai ter uma oração, né, e essa vida dela pode mudar assim rapidamente. Então, venha para a igreja, comece a caminhar de novo, tá? Não espera muito não, o tempo está passando, os finais do tempo está aí, o amor de muito está se esfriando, que não seja você se esfriando nesse amor, né? Que essa palavra ela seja só para te alertar, mas não seja para que seja na sua vida essa palavra, porque se esfriar, meu amigo, minha amiga, já era. Então levante a sua cabeça, se precisar de ajuda, eu sou o Bispo Renato, vou estar orando por você, vou estar ajudando você, tá certo? E eu tenho certeza que você vai ser mais do que vencedor, porque essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que você seja mais do que vencedor em tudo, está escrito.
Tá bom? Deus abençoe seu dia, que você seja uma pessoa muito abençoada, que o Senhor Jesus venha te dar força, venha te dar sabedoria, entendimento da palavra, que você venha vencer essa dificuldade que você está passando, em nome do Senhor Jesus, e venha caminhar para a igreja, que eu tenho certeza que quando você começar a caminhar, Deus vai começar a agir na sua vida, tá certo? Deus abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.